Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu continuo aqui a minha série sobre a criação de uma API que simule o Bitly para que a gente tente atingir o requisito de escalabilidade que eles contaram num post de 2014 publicado no highavailability.com, onde eles falam que eles tinham, em termos de redirecionamento, até 6 bilhões de redirecionamentos por mês. E em termos de criação de novas URLs encurtadas, eles tinham, se eu não me engano, 600 milhões ali por mês. Então, a gente fez aqui, né, uma parte do código para escrita, que a gente atingiu bons níveis de escalabilidade e tudo mais. E agora a gente está aqui tentando buscar atingir o nível de escalabilidade do redirecionamento. Na conta de padaria, a gente tem 2.000 requisições por segundo. Pensando ali, né, dentro de um minuto, a gente teria 120 mil requisições por minuto sendo atendidas nessa conta de padaria. E obviamente acho que é preciso lembrar aqui, né, que eu não tenho todas as informações e claramente devem ter picos ali dentro do Bitly, né? Não deve ser o tempo inteiro 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, beleza? Então, eu mostrei para vocês aqui, lá antigamente, né, deixa eu pegar esse gráfico aqui rapidão. Peguei aqui, né, o report. Então, qual foi a minha primeira tentativa? Eu fiz o código do redirecionamento, que eu já mostrei aqui, né? Então, putz, é um código muito de boa. Deixa eu lembrar aqui para vocês de novo o código. Então, aí tá o código do redirecionamento, né? Eu tô aqui em cima da tela. Eu fiz o código o mais simples que eu entendia que eu podia fazer, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Quando vem um pedido de redirecionamento, eu carrego a referência para esse link encurtado e eu retorno aqui no 302 com a localização, beleza? Para que o navegador consiga executar o seu redirect aí. Existem múltiplas possibilidades de coisas que eu posso fazer aqui para tentar eventualmente melhorar a performance de uma requisição. Então dá pra gente pensar em cache, dá pra gente pensar em utilização dos headers HTTP quando você trabalha com redirecionamentos para diminuir o número de requisições que você vai sofrer. E tudo isso eu imagino que eu vá em algum momento aqui na série trabalhar. Obviamente que eu tenho aqui, né, cada vez que tem um redirecionamento, eu tenho que gravar a informação desse clique, né, com os headers que vieram naquela requisição. E eu poderia fazer isso daqui provavelmente de maneira assíncrona, beleza? O único cuidado que eu tomei aqui foi que eu só abro a transação na hora que eu preciso realmente persistir e eu mantenho o escopo da transação curtinho. E aí, quando eu fui rodar a primeira vez, fui rodar, né, a máquina que eu tinha na DigitalOcean, deixa eu lembrar a máquina aqui para vocês. Então a máquina que eu tinha na DigitalOcean era uma máquina básica, aqui, né, desse plano básico, eles falam que é uma CPU compartilhada. E eu tinha essa máquina aqui, ó, de $12 ao mês, que era 2 GB de memória e um processador. Essa foi o primeiro servidor que eu estava rodando o código. E qual foi o teste de carga ali, né, que eu montei? Na verdade, era um teste ainda, vai ser de carga depois que eu descobri exatamente o ponto de quebra da aplicação. Então eu rodei o teste com a carga máxima que eu poderia dar do plano que eu estou pagando aqui no LoadView, que é o SaaS que eu contratei para rodar esses testes, né, de carga, estresse, descobrir ponto de quebra e por aí vai. Então esse teste aqui eu rodei para tentar chegar, né, no número máximo de 5.000 usuários virtuais disparando requisição ao mesmo tempo. E o que é que significa isso daí, né? Acho que eu gosto sempre de lembrar. O que é esse usuário virtual? A gente sobe as máquinas, e em cada uma das máquinas, usuários, threads, vamos supor, né, vão ser levantadas e vão ficar em loop infinito disparando requisição. Aqui eu estou fazendo teste de API, né? Então disparando, sei lá, curl contra a API que eu configurei, o endpoint que eu configurei, né, para bater o redirecionamento ali. Então aqui, ó, no meu primeiro, eu tentei chegar em 5.000,
deu 606 requisições que não completaram por conta de timeout, eu já mostro. E chegou no total de 237.473 requisições feitas, né? Então esse aqui foi o throughput para o tempo de 37. Você divide aqui, né? Você consegue saber por minuto quantas que foram feitas e tudo mais. Então só fazendo aqui a conta de padaria, né? 237.473 dividido por 37 dá 6.418 requisições por minuto. Obviamente que está bem longe de 120 mil requisições por minuto, né? Pelo menos. E aqui, dá pra gente ver aqui, né? O ramp-up da parada. Então foi subindo o número de usuários até que ficou aqui em 5 mil. Se eu não me engano, entrou aqui em 5 mil no minuto... Cadê aqui, ó? 35 até o 37. Beleza? E olha aqui, né? Como foi o início, né? Só lembrando. Até chegar aqui mais ou menos a 497 usuários simultâneos, o tempo de resposta médio estava em 0,62 segundos. Aí foi passando o tempo. Percebe que aqui, ó, sei lá, com 546 usuários, o tempo de resposta médio subiu para 1,68 e a coisa foi ficando tensa. E quando chegou ali em mais ou menos 5 mil usuários ao mesmo tempo, o tempo de resposta médio chegou a 38 segundos, o que claramente é ridículo. Quando a gente estava aqui, ó, com 4.664, o tempo médio de resposta ficou em 36 segundos, que claramente estava bem longe, né? No meu teste de padaria aqui, né, pensando em performance, em escalabilidade, não dá para saber lá no Bitly, mas quando eu clico no link encurtado pelo Bitly, demora mais ou menos para receber a resposta, uns 0,4, 0,5 segundo aí, né? Então, agora quando eles vão para a escala, eu não sei qual que é o limite que eles têm, mas eu estou tentando trabalhar com esse requisito de performance de 0,4, 0,5. Então, eu tenho esse 0,4, 0,5 muito aqui no início, ó, com 196 usuários ao mesmo tempo, rodando nessa máquina super básica. E aí, eu comecei, né, a investigar. O último vídeo foi sobre isso, e eu identifiquei que o principal problema não estava sendo ainda a minha aplicação em si, e sim a máquina. Estava dando 100% de CPU quando tinha um monte de gente fazendo requisição contra a máquina ali. E aí eu comecei um processo de ir melhorando a máquina verticalmente, fazendo, né, o que a galera chama de escalabilidade vertical. Então aqui, eu acho que é um desses exemplos. Eu estou em dúvida aqui agora se qual foi a primeira máquina que eu peguei, beleza? Mas eu vou chutar que foi essa daqui, ó. De $40 o mês, 4 GB, 2 CPUs. Eu peguei e rodei contra um valor máximo aqui de 3.100 usuários para eu ir testando. E ele conseguiu, né, em 25 minutos rodar 340 mil sessões. Sessões é um ciclo de trabalho, que nesse caso é fazer uma chamada para um endpoint da minha aplicação. Se você for lembrar, já é maior do que o que a gente rodou em 37 minutos com a máquina anterior, né? Então o throughput aumentou só de eu pegar uma máquina melhor. E quando a gente vem aqui, ó, para 3.000 usuários simultâneos fazendo requisições, né? Então o número de requisições é maior do que 3.000 que está rolando. Quando ficaram 3.000 usuários mandando requisição, então durante 1 minuto a gente tem muito mais de 3.000 requisições, né? Então, o tempo médio aqui, né, para 3.000 e poucos usuários ficou de 7,42 segundos de tempo de resposta, o que claramente é muito maior, né? Quando você pega um requisito de performance de 0,4 segundos, de meio segundo, vamos supor, né? 7 segundos, a gente tá ali, né? Muito, muito superior aí a coisa. Beleza? Então, 14 vezes aí, né? Mais lento do que na performance, no requisito de performance. Mas quando a gente pega aqui, ó, para 1.264 usuários fazendo requisição ali, né? No loop infinito, usuários virtuais, olha o tempo de resposta que ficou. 238. Então, melhorou bastante. Bastante. Se a gente for comparar com o anterior,
quando estava para 1.200 e poucos usuários, o tempo de resposta já estava em 7,25. Quando estava aqui, ó, para 3.000 usuários, o tempo de resposta estava mais ou menos em 24 segundos. E agora, para 3.000 usuários, o tempo de resposta está para 7 segundos. É ruim, mas é melhor do que o ruim anterior. Então, putz, vou continuar escalando verticalmente, né? É isso que eu fiz. Então, eu vim aqui e peguei essa máquina. 80 doletas o mês, 0,119 dólares por hora, 8 GB de memória, 4 CPUs ali, né? Na outra máquina também deu um pouquinho de pico de CPU. Nessa daqui já aliviou bastante. Se eu não me engano, é esse daqui. Então, com aquela máquina eu fiz um teste de 25 minutos, 3.100 usuários de novo. E olha só, já foi para 597 mil requisições feitas, enquanto que aqui foi 340 e na pior máquina tinha sido 237 num tempo maior, né? Mas aqui ó, em 25 minutos, 340 mil. Aqui em 25 minutos, 597 mil. E aí eu acho que foi proporcional aqui, né? O número de requisições que falhou por eventual timeout ou algo do gênero. E quando a gente vem aqui, olha que legal. Para o pico de tempo médio foi de 378 milissegundos para 3.100 usuários ao mesmo tempo. Ou seja, para 3.100 usuários ao mesmo tempo, eu mantive um tempo de resposta em escala que era igual, né, ali, né, ao padrão do tempo de resposta para um redirecionamento exclusivo, né, que essa que eu acho que é legal de lembrar a diferença, né, performance em geral você mede para o tempo de resposta para um usuário e escalabilidade é quando você quer escalar você quer manter aquele requisito de performance para múltiplos usuários e usuárias ali. Então, já deu. Aqui já funcionou a parada, né? Com 3.100 eu fiquei no tempo bom. Aí eu fiz o outro teste, tentando chegar o mais perto possível dos 5.000. Eu aumentei, né? O tempo. Botei aqui, a gente chegou a 1.062.000 requisições em 37 minutos. E o pico de usuário foi de 4.940. Ainda com a máquina que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é essa máquina aqui de 8 GB, 4 CPUs. É esse daqui, né? Esse daqui. Então, quando a gente vem aqui, ó, a gente chega aqui próximo de 5.000 usuários ao mesmo tempo, fazendo os 5.000 usuários virtuais. E olha só, né? O nosso pico de resposta foi de 3,48 para quando chegou em 4.000. E aqui, ó, quando a gente ficou em 4.940, o nosso tempo de resposta ficou, a média, em 3 segundos. É que é 6 vezes maior do que o meio segundo que eu tenho falado para vocês, mas nem se compara, né? Lembra que a gente tinha chegado na máquina ruinzona a 45 segundos de tempo de resposta. Aí na máquina de 8 GB de memória, de 4 GB de memória e 2 CPUs, 8 segundos. E aqui caiu para 3. E aí ele mostra aqui, né, o número de sessões que foram iniciadas e tudo mais. E aí eu falei, então eu vou pegar uma máquina melhor. Aí eu peguei essa daqui, ó. Uma máquina que custaria 160 dólares mês, 16 GB, 8 CPUs, e por sinal eu esqueci de destruir a máquina depois, eu vou ter que pagar aqui, né, quase 20 doletas aí para DigitalOcean. E aí com essa máquina, acho que é essa daqui, né, 37, percebe que aí o throughput não aumentou muito em relação ao anterior, então ficou os mesmos 1 milhão, beleza? O número de erros ficou mais ou menos parecido. O tempo médio de resposta, isso aqui é engraçado, né? O tempo médio de resposta, o pico, né? Na verdade, perdão. O pico de tempo médio de resposta para a máquina um pouquinho pior foi de 3,5 segundos. O pico de tempo aqui foi
de 5 segundos. Entretanto, quando a gente vem aqui, ó, e pega o tempo médio ali, quando estava com 4.940 usuários virtuais disparando a requisição, o tempo médio ficou em 2,68, que é abaixo aqui, né, do 3,04. Mas agora a diferença já tá muito piquititica. Óbvio que eu aqui vou fazer um teste com a máquina ainda melhor, mas a diferença ter caído tanto já é o sinal para mim que a gente não tá, né? Quando eu vou lá para o New Relic, porque para eu ver como é que tá o uso do processador e mesmo dentro da DigitalOcean, você já vê que o processador não tá mais sendo um gargalo, beleza? Aí aqui uma coisa que eu poderia ver, né, é se a memória é maior. Aí eu não sei, eu nem vi qual é o algoritmo de GC padrão que tá rodando. Se eventualmente encheu muita coisa ali na memória e aí passou o algoritmo de Garbage Collector, não foi, eu não sei se por padrão hoje é o algoritmo que é o concorrente, né, que tenta não travar a sua aplicação na hora que vai passar o GC. Confesso que eu nem vi isso na hora que tava rodando, né? Tava aqui atacando o lance da CPU. Então eu acho que quando eu pegar uma outra máquina, a outra máquina aqui, né, que dá para pegar é essa daqui, né? 32 GB de memória, 16 CPUs. Eu confesso que agora minha expectativa já não é tão alta em relação ao tempo de resposta. Mas, de novo, né? Rodar esse teste é muito barato. Eu pego essa máquina, ela vai rodar por 30 minutos, o que vai me fazer pagar uma muqueca aí de dólar para eu conseguir verificar. Agora, se eu esquecer que é ruim, né? Mas se eu não esquecer, tá tudo bem. E por que eu achei legal trazer isso aqui pro canal hoje, né? Porque até engasguei, né? Mas para elevar aqui a importância do processo de troubleshooting, um pouco mais analítico, mais calmo. E aqui pensa, né? Para uma empresa gigante com milhões de dólares aí de budget e coisas do gênero, que é o cenário de muita startup. E mesmo para uma empresa que não é, que tem milhões de dólares aí, né, para gastar ou algo do gênero, talvez 160 dólares o mês ou 320 não seja realmente, né, um valor absurdo aí. Qual que é o tema aqui, né? Hoje em dia ficou muito padrão a gente pensar em escalabilidade horizontal, a gente pensar em, putz, quando fizer um código, o que a gente tem que fazer naquele código para minimizar, né, a I/O, não sei o que, se o nosso algoritmo tá do jeito X, tá do jeito Y e por aí vai. Por outro lado, pelo menos até onde eu entendo, né, o hardware, putz, negócio super evoluído e tá barato comprar máquina, pegar a máquina boa para botar para rodar, né? Eu presa, né, no Dev Eficiente, consegui rodar os meus testes aqui de escalabilidade, né, de carga. Aí depois eu poderia até eventualmente começar a fazer teste de estresse mesmo, se eu conseguir chegar num requisito que eu acho interessante. Eu consegui fazer, sabe? Então tá por conta do cloud, setupar máquinas muito loucas, tá? Você setupa com valor baixíssimo e você consegue de vez em quando atingir o seu requisito de escalabilidade sem mexer em nada no seu código. Sem mexer, sem fazer nada, sem mexer no número de queries que você bate contra o seu banco de dados. Você não precisa meter um elemento ali na sua arquitetura de cache. Tá, vou botar, sei lá, né, um Redis da vida. Eu vou configurar, na verdade, múltiplos caches, né? Então, configuro um Redis da vida, integro com o meu framework MVC para nem bater na requisição. Ou para nem entrar no fluxo, né, de lógica de atender a requisição, já responde o que está no cache. Configuro o headers HTTP para nem ter requisição. Configuro o cache, sei lá, do meu ORM. Vejo qual é o meu algoritmo, se tiver um algoritmo que você tiver tido que implementar, o que geralmente não é o caso, como é que tá e tal. Então, você teria, né, coloco várias máquinas, aí quando você coloca várias máquinas, quando você pensa em observabilidade, você tem agora várias máquinas
gerando informação para que você eventualmente possa monitorar com as ferramentas aí, né? Múltiplos logs que você tem que juntar e tal. Então, escalar verticalmente, óbvio, né? Eu poderia fazer aqui uma análise de custos e ver quanto é que custa, né? Chegar num conjunto de máquinas regido ali por um load balance, não sei o que, da Amazon e tal, e de outros lugares para comparar os custos. Se você souber isso aí fácil, me avisa aqui nos comentários, né? Pra gente, enfim, né, enriquecer o debate. Mas escalar verticalmente tá barato. E aí, né, eu gosto de falar um pouco disso, que a gente tem que ser muito bom de fazer um software ruim para estragar um hardware bom. Então dá para você colocar o seu software, se a sua empresa eventualmente conseguir ter caixa para isso, para colocar para rodar no melhor hardware possível, para você aí sim perceber, caramba, beleza, aqui, né? Esse hardware é ótimo, tá rodando minha parada de boa, meu preço tá ok, mas agora não tá dando para chegar onde eu preciso. Aí talvez você tenha que fazer os ajustes finos, aí obviamente, né? Mas eu tô querendo postergar, mexer no código. Eu tô querendo postergar aumentar o número de elementos arquiteturais na minha aplicação, porque se eu boto alguma parada de cache, e aí se eu boto várias máquinas regidas por um load balancer, não sei o que e tal, eu estou exigindo mais da minha equipe, né? Estou exigindo mais conhecimento. Se a gente for levar esse lance, né, de carga cognitiva para elementos arquiteturais, obviamente, quanto mais elementos você tem na sua arquitetura, mais você exige de conhecimento dominado da sua equipe, e por aí vai. Então, para mim está sendo uma jornada massa e tentando melhorar a escalabilidade de maneira vertical inicialmente, para depois atacar de maneira horizontal, se eu quiser, e também atacar por dentro da aplicação. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa que também eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau.